Oi, pessoal, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje nós vamos fazer aquela reflexão ingrata para alguns, mas ela é absolutamente necessária. Nós vamos fazer uma reflexão sobre a morte. A morte é um termo que dá arrepios em algumas pessoas e outras é só uma passagem. Eu vou dizer uma coisa que talvez você não goste, mas eu tenho que dizer. A morte, ela causa arrepios em quem não tem fé. Eu vou começar já dizendo essa verdade, que já é a primeira verdade que a gente não gosta de ouvir. Nós nos acostumamos a enxergar o cristianismo como uma religião de um Deus que atende nossos desejos. Eu tenho que ir para ser abençoado, eu tenho que ir para prosperar, eu tenho que ir para minha filha ter saúde, eu tenho que ir para que Deus me livre do mal. Eu tenho que ir na religião por vários motivos. Mas o centro do cristianismo, a coisa realmente mais importante, mais relevante, é nós nos prepararmos para o nosso renascimento perpétuo, numa outra vida, na glória de Deus, na vida eterna, no reino de Deus, como Jesus dizia. Jesus pregava muito sobre o reino de Deus e a gente ouve muito pouco falar de pregadores que falam realmente sobre o reino de Deus, a realidade que nos espera. Nos fazem muitas promessas de bens para essa vida aqui, como se Deus realmente fosse um Papai Noel que desse presentes por boas ações. A gente se comporta direitinho e nós merecemos de Deus, por isso a gente frustrada com o cristianismo, porque a fórmula que venderam do cristianismo não deu certo, porque elas acabaram entendendo que elas eram criancinhas que se comportassem bem iam ganhar um presente de Deus, ou que se cumprissem uma cartilha, um ritual moral, alguma coisa assim, iam ganhar um entretenimento de Deus. E não é assim. Sabe o que os apóstolos, os discípulos de Jesus ganharam depois de seguir ele radicalmente, desde o primeiro chamado? Ganharam o martírio. Ganharam uma ida mais rápida para esse reino que todos nós, cristãos verdadeiros, aguardamos, que é a existência real junto com o nosso Deus, a vivência real daquilo para o qual nós fomos chamados. Não este mundo de aparências, não este mundo de sensações parciais, de emoções parciais, mas sim o sentimento profundo e verdadeiro de um amor que não se extingue, de uma chama que jamais se apaga, que é viver junto da glória de Deus. Essa chama que os apóstolos, os discípulos e alguns cristãos de hoje tiveram a experiência de ver acender no seu coração, eles querem que essa chama fique acesa pela eternidade. E por isso que nós buscamos o cristianismo, buscamos a vivência daquilo que Jesus nos ensinou, para podermos estar do lado dele durante a eternidade. Vamos pedir que Deus nos abençoe no início dessa reflexão, que Deus mande seu Espírito Santo e que a gente aprenda não somente pelos nossos ouvidos, não somente por aquilo que observamos com os nossos olhos, mas que o Espírito revele a verdade dentro do nosso coração. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha sobre mim, sobre cada um que está aqui trabalhando comigo, sobre cada um que está me ouvindo nesse momento, e que o Espírito Santo cele no coração de cada homem e de cada mulher a verdade mais profunda, a verdade verdadeira sobre a tua palavra. Não a verdade distorcida que muitas vezes a gente escuta, mas a verdade verdadeira, a sabedoria que vem da tua palavra. Te pedimos, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do teu Filho Jesus Cristo, o selo do Espírito Santo sobre nossos corações e, consequentemente, também sobre nossas vidas. Amém. Vamos começar com uma palavra de sabedoria, capítulo 1, versículo 13. Eu vou falar rápido, que se você não pegar a passagem, você pode voltar a gravação e pegar. Sabedoria, capítulo 1, versículo 13, diz assim: Pois Deus não fez a morte,
nem tem prazer em destruir os viventes. Quando nós fomos criados de acordo com a vontade de Deus, para sermos objeto do amor de Deus, Deus não fez a morte, Deus não fez a fome, Deus não fez o sono, né, Adúlio? Deus não fez a doença, Deus não fez nenhuma limitação que o pecado nos trouxe depois. Deus nos fez para vivermos eternamente num local que, perto da nossa realidade hoje, nós chamamos de paraíso. Mas naquele tempo era só o local que Deus criou. Era um local onde tinha campos, onde tinha verde, onde tinha animais, onde tinha sol, onde tinha que o sol não feria o homem, que a chuva também, a tempestade não feria o homem, que a natureza era harmoniosa e que a presença de Deus se fazia ouvir com os passos dele no jardim. Adão e Eva dizem, está na palavra que eles dizem que ouviram os passos de Deus no jardim, que aí eles se esconderam no arbusto, né? Então, essa é a realidade que Deus criou para o homem e para a mulher, para toda a humanidade. Era uma vivência plena no paraíso. O homem instigado, o homem e a mulher instigados pelo inimigo de Deus, quiseram descobrir uma realidade que fica além do bem. Deus criou o homem no paraíso e viu que tudo era bom. Tudo era bom. Tudo no paraíso era bom. E deixou apenas uma porta para o homem ter acesso ao mal. Para o homem, ao contrário de toda a natureza, o homem ter liberdade, para ter livre-arbítrio, ele teria que ter uma escolha em viver o bem pleno, ou se ele queria ter acesso ao mal, se ele queria descobrir o que é o mal. Parece mentira, mas o homem, ele quis ter acesso ao mal, porque a serpente sedutora disse para o homem que se ele provasse da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles seriam como deuses, eles seriam iguais a Deus, eles veriam tudo em todo momento e em todo lugar. Eles seriam onipresentes, onipotentes e oniscientes, iguais a Deus, iguais a seu Criador. E o homem, num lapso de arrogância, de soberba, um sentimento bem comum a nós humanos, a nós todos, um sentimento bem comum a nós, o homem foi lá e prova do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele passa a conhecer aquilo que se opõe ao bem, aquilo que não é o bem, aquilo que não é o bom. E aí o homem conhece o que é mal e o que é ruim. E aí nós estamos nessa existência que nós estamos hoje, procurando o nosso resgate de novo para esse lugar que nos espera, que é o local que Deus criou para nós, que está nos esperando, que é o lugar que Deus criou para nós, para cada filho, para cada filha, para cada homem, para cada mulher. Só que alguns de nós, de acordo com a palavra, vão fazer uma opção, por mais absurda que seja, a viver o mal. Tem umas pessoas até que brincam muito com isso, que o mal até é bom, que até gostariam de ir para o inferno. Tem um artista famoso até que disse que gostaria de ir para o inferno, porque não queria ir para o céu com anjinhos. Passaram por ele uma visão bem idiota e ridícula da realidade que Deus criou para nós, e ele acaba falando essa bobagem ridícula, que na cabeça dele faz sentido, e que ele não gostaria de ir para o céu, que ele não gostaria de gozar, né, no bom sentido, de gozar, de usufruir dessa realidade que Deus quis para nós. Então Deus não criou a morte. A morte passou a ser para nós uma experiência da privação da presença de Deus. Essa existência agora, com Deus distante dessa realidade, ela passou a ser uma existência penosa. O homem, quando ele morria, em seguida que ele saiu do paraíso, ele ia para o lugar de espera. O céu estava realmente fechado. Deus faz uma catequese de obediência até a vinda do seu filho Jesus. Então o homem fica aguardando e o céu realmente fechado. Deus se fecha no céu e aqueles que morrem passam por um momento de espera, de aguardar
esse céu que se abra novamente. Veio o seu filho Jesus, na segunda catequese, que já não é da obediência, já é a catequese da fé, de crer em Jesus, de crer no Filho de Deus. Aí e Jesus, com a sua morte na cruz, ele paga a dívida que nós carregávamos do nosso pecado original, que toda a humanidade carregava, e ele desce até a mansão dos mortos e leva aquelas almas que esperam até o céu. Então esse foi a grande salvação, o grande milagre de Jesus foi abrir a porta do céu e levar a humanidade de novo, depois dessa passagem, realmente para a presença de Deus. Passar para a presença de Deus. Então Jesus resgata essas almas do purgatório, da mansão dos mortos, e leva até os céus. Em Gênesis capítulo 6, versículo 3, tem uma curiosidade, lá no Antigo Testamento ainda, que Deus determina que a duração do homem seja não mais do que 120 anos. Até é uma curiosidade até interessante, que a gente não tem ninguém que tenha 130 anos, né? A gente não tem comprovação real que alguém tenha vivido 130 anos. É sempre 120 pouco, 121, 120, é sempre no 120 alguma coisa. Nunca chega aos 130 anos. E até uma curiosidade, está lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 3, uma determinação de Deus lá no Antigo Testamento. Muito, se a gente for pegar só pela datação da Bíblia, é uma resolução que Deus fez há 2, 3 mil anos atrás, o Antigo Testamento, né, em Gênesis, 3 mil anos atrás, e essa verdade ainda ela é preservada até hoje. Por mais que a ciência avançou, no período que foi escrita a Bíblia não tinha ciência, não tinha nada, e até hoje, realmente, nenhum ser humano conseguiu viver mais do que aquilo que foi determinado por Deus. Essa é uma reflexão sobre a morte. Vamos passar agora para uma segunda reflexão. A morte da nossa carne e a morte da nossa alma. A morte da nossa carne nos faz também refletir a degradação da nossa carne. Nós sabemos que nós vamos ser enterrados ou cremados, mas essa carne toda que nós temos, ela vai se decompor, ela vai deixar de existir. Toda a nossa carne vai parar de existir. A degradação da nossa carne serve para nos fazer refletir da degradação eterna da nossa alma, se nós perdermos a nossa alma. Então ela serve como um alerta. Nós, quando perdemos o ente querido, a dor de perder o ente querido, a ciência que nós temos que esse ente querido daqui a pouco vai deixar de existir completamente, não vai sobrar osso, não vai sobrar carne, não vai sobrar nada. Mais dia ou menos dia, alguns demoram mais a se decompor, outros menos, mas mais dia ou menos dia não vai sobrar nada daquele nosso ente querido. A nossa alma vai se perder eternamente, só que ela não vai deixar de existir, ela vai ficar se decompondo eternamente se nós não abraçarmos a salvação de Jesus. Se nós, no último momento, pelo menos, ao morrermos e vermos Deus do outro lado, não tivermos uma atitude de rendição a Deus, se render a esse amor de Deus. E não é uma submissão, não é uma humilhação, não é nada, é somente se deixar conduzir pelo Espírito de Deus. Deixar-se conduzir, é só se dispor a seguir Jesus pela eternidade. A nossa morte é como se Jesus viesse, como ele foi na praia chamar os primeiros apóstolos dele, se revelou para eles e disse: vem e segue-me. E aquele homem que estava passando pela praia, vendo os outros trabalhando, ao chamar eles, eles largaram as redes naquele momento e passaram a seguir Jesus. Se nós, da mesma forma, abandonarmos as nossas redes, com toda a bagagem que nós trouxemos dessa vida, às vezes bagagem de traumas, de perdas, de ganância, de morte, tá? Algumas pessoas nessa vida mataram outras pessoas, foram soldados, tiveram situações muito traumáticas, foram vítimas de tragédias aqui nessa vida, e nós levamos uma rede muito grande de traumas, de sentimentos, de frustrações, enfim. Se nós conseguirmos abandonar essas redes,
no momento que somos chamados por Jesus do outro lado, quando fecharmos os olhos e abrirmos e conseguirmos deixar isso e abraçar a vida que Jesus vai nos alcançar, nós seremos salvos. Nós seremos salvos. A graça é poderosa a esse ponto. E é preciso que a gente creia, é preciso que a gente entenda, que a gente se desarme, que a gente largue nossas redes e abrace a salvação de Jesus, nem que seja no último minuto. Mas se você, meu irmão, quer ver essa vida de uma forma mais coerente, quer ver essa vida de uma forma que faça mais sentido, com mais humildade, porque para seguir Jesus nós temos que ter humildade. Você tem que ter humildade para aceitar Jesus como teu Senhor, como teu mentor, como teu mestre. Você tem que ter humildade que você não sabe tudo, que você não pode tudo, que você precisa de Deus. Então, o convite hoje é que você não espere o derradeiro momento para abraçar a Deus e ter um pouco de paz nessa existência, ter um pouco de ciência do que você faz aqui, largar de mão a angústia de uma vivência sem Deus, uma angústia que a gente preenche com tanta porcaria, desde a carreira, mas me disseram que a coisa mais importante na vida é não, as pessoas se consomem dia e noite pela ganância de ganhar um cargo ou ganhar um valor a mais. As pessoas se consomem por drogas, as pessoas se consomem por sexo. Tem pessoas que acordam e dormem só pensando em sexo, que é a única coisa que dá algum prazer nela na vida. E se entregam a qualquer tipo de depravação para ter um pouco de prazer nessa vida, porque vivem uma angústia permanente de não ter Deus no seu coração, não ter paz, não tem um minuto de paz. Mas eles fazem o mal, não para a pessoa que tem esse vício, não é paz. Eles vivem uma angústia, que nem o sexo, a ambição, o sexo, a ambição ou a droga, eles têm a mesma ação em nós. A gente ganha dinheiro, quando tem uma pilha de dinheiro, a gente não sabe mais o que vai fazer da vida. Esse cara que é ambicioso, ele quer ganhar mais dinheiro. A gente vê muito isso na classe política, né? Ganho. Tem um monte de dinheiro, mas eles querem mais, é insaciável. É uma alma que tem um buraco dentro, que esse buraco só pode ser preenchido com Deus. O sexo é a mesma coisa. O homem que é casado tem uma amante e não tem uma amante, daqui a pouco ele quer outra amante, ele quer ir na zona, ele quer outra coisa. As pessoas que têm outro tipo de depravação, né, tem as mais variadas possíveis, também se entregam a todo tipo, a toda sorte de depravação, porque tem um buraco dentro de si, que é uma paz que só Deus pode preencher. E nas drogas nem se fala, que é o mais evidente, né? Tu usa, daqui a pouco tu vai de novo procurar aquela mesma sensação, já não é a mesma sensação, e tu quer usar mais para ver se vai ter aquela sensação, e não vai ter, e vive a constante angústia nessa existência. E nós te convidamos a abraçar a paz de Jesus, a procurar a sua presença e se entregar à sua graça. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do seu Espírito Santo. Amém.